esposa. Ou a mulher cuida mais do seu cachorrinho do que do seu marido. Irmãos, nós já vimos isso aí, mundo afora. Tem um homem que gosta tanto de carro, mas gosta tanto de carro, que cuida tanto do carro, que, meu Deus do céu, é um zelo, é uma coisa do carro, é uma lisa. Aí uma vez eu vi uma irmã contando, eu não sei onde foi, eu não fui atrás da história, mas disse que a esposa estava vendo o cuidado que o marido tinha com o carro. Aí ela disse: eu estou com inveja desse carro, estou com inveja desse carro. E o marido: mas o que tu tem a ver com isso? Por que tu está com inveja desse carro? Isso é porque se tu me acariciasse, fizesse carinho comigo, tanto que tu faz com esse carro aí, eu seria uma esposa feliz. Não estão entendendo? Tem gente que troca pessoas por coisas, deixa de valorizar pessoas para valorizar coisas, enquanto que no projeto de Deus, quem está em primeiro lugar são as pessoas e não as coisas. Na verdade, quem está em primeiro lugar é Deus, em tudo é Deus. Deus tem que vir antes das pessoas. Quase todo estudo que a gente ministra sobre família, eu gosto de lembrar dessa ilustração. É assim: Deus deve vir antes das pessoas. As pessoas devem vir ou estar antes das coisas. O cônjuge deve vir ou deve estar antes dos filhos. Os filhos devem estar antes dos amigos, e o cônjuge deve estar antes de si mesmo. Se todo mundo fizesse isso, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, as famílias seriam diferentes. Prioridades. Deus antes das... Vamos lá, vocês são bons. Deus deve estar antes das... Isso. As pessoas antes das coisas. O cônjuge, o casal, no caso, o meu cônjuge, que no caso é minha esposa, deve estar antes dos filhos. E os filhos? Antes dos amigos. E o cônjuge antes de si mesmo, antes de mim mesmo. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi casais, mulheres, família, alguém que diz assim: eu vou me separar por isso, porque por qualquer motivo, como ele já falou aqui, mas já falou assim, porque casamento, eu não vou ficar com a pessoa para sempre. Agora, filho é para sempre. Então, a gente tem que, primeiro é os filhos, depois o marido. Porque o marido, a gente pode arrumar outro. Ou então, o marido fala, porque mulher, agora filho não, filho é para sempre. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Já, né? Então, não é só eu, né? Viu? É geral. Só que a Bíblia não ensina assim. O casamento é para sempre, até que a morte separe. Então é para sempre. Os filhos também são para sempre. Filho vai ser filho todo tempo. Mas as pessoas confundem muito isso e dizem: larga, não sei o quê, porque filho é que... Cada um tem uma função especial, cada um tem uma parte especial para ser realizado, para viver, para servir, para fazer, tem sua função. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas continua sobre a questão do divórcio. Prioridades. Se cada um aprendesse, colocasse diante de Deus essas prioridades, possivelmente não haveria nenhuma necessidade de divórcio. Irmãos, o divórcio
Diz lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Deus odeia o divórcio. E Deus odeia o divórcio? Sim. Por quê? Porque o divórcio quebra a aliança feita entre um homem e uma mulher perante Deus. Porque o divórcio rasga os corações, estraga a criação dos filhos, ou prejudica a criação dos filhos, prejudica a construção da família. Ele influi negativamente na criação dos filhos, que agora os filhos irão ter que ficar com um apenas. E como todo mundo sabe, psicologicamente falando, a estrutura humana, da mente humana, para que a mente da criança seja formada, para que a personalidade, para que o caráter seja bem formado, é necessária a presença masculina e a presença feminina no lar. A criança não precisa só da mãe, a criança não precisa só do pai, a criança precisa do pai e da mãe. O casamento é tão importante e não é para ser desfeito esse pacto, porque o casamento é um pacto. Aqueles versículos 24 e 25 do capítulo 2 explica isso, que quando a gente deixa pai e mãe e vai se unir com a pessoa que a gente ama, o homem com a esposa com o marido, ele está fazendo um pacto, cumprindo uma ordem de Deus, onde Deus e as testemunhas, e Deus sendo também testemunha. Então esse pacto é diante de Deus, porque foi Ele que estabeleceu. Ele que estabeleceu esse pacto e nós aceitamos. Então não é para ser desfeito. Se for desfeito, ele está descumprindo uma ordem de Deus. É isso que explica o Antes de entrar nos detalhes do capítulo 2, versículo 24, eu me lembrei de uma pergunta que uma irmã fez agora recente, numa escola dominical. E eu achei a pergunta dela tão importante que eu fui pesquisar. Porque pareceu que ela queria me dar uma resposta. Ela fez a pergunta, mas já me dando a resposta. Está ensinando. E parecia que ela estava certa do jeito que ela falou. Ela pegou aquela palavra de Jesus em Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separa. Ela disse: pastor, mas é o seguinte, tem vários casamentos aí que não foi Deus que uniu. Então, se não foi Deus que uniu, cada um que se vire e separe a hora que quiser. Aí muita gente que tem esse entendimento. Aí eu fiquei olhando, ouvindo. De repente veio o texto, com clareza. Deus me deu uma iluminação. Eu disse: a senhora está errada, erradíssima. O que, pastor? Eu digo: sim, vamos ler o texto, vamos ler o contexto. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando é o seguinte: se você entrou no pacto, na aliança do casamento, sabendo ou sem saber, amando pouco ou amando muito, achando bonito ou feio, achando bonito ou não achando muito bonito, mas se você entrou no pacto do casamento, fez um pacto, você fez uma aliança com Deus. E na hora que você faz uma aliança, então quem criou o casamento? Aí a irmã diz: foi Deus. Quem teve a ideia do casamento? Deus. Quem abençoou o casamento? Deus. Quem teve todo o planejamento e foi o primeiro juiz? Deus. Quem é a principal testemunha do casamento? Deus. Então foi Deus que uniu, porque você está casado. E Deus fez é uma isso coisa que boa. Jesus está dizendo. Você casou? Então você está dentro de um pacto. Você
faz parte de um projeto. Se você entrou nesse projeto e depois se arrependeu, se eu tivesse olhado direito para essa mulher, ou então a mulher, se eu tivesse olhado direito para esse homem, eu não teria casado. Se eu soubesse que ele era assim, pois é, agora é tarde se arrepender, porque você já fez a aliança. E a aliança, olha aqui como é a aliança. A tua não sai, mas todo mundo já sabe, tem gordo. Foi hoje na comida na casa do pastor. Olha aqui como é a aliança, irmãos, ó. Aliança, você não vê o começo e nem o fim. Isso aqui fala da eternidade do casamento. Eternidade no sentido humano, né? Claro, a gente sabe que até que a morte os separe. Porém, é contínuo, tem vitalidade. Não é para terminar. A aliança, essa aqui que a gente usa, é feita de um material valioso. É feita de um metal, feita de ouro. E ouro a gente não anda encontrando por aí, pelas calçadas, assim, rolando por aí. Não, é caro, dá trabalho para se trabalhar, dá trabalho para se comprar, dá trabalho para se manter, porque é valioso. Isso também está falando do valor do casamento. Mas o mais importante que eu quero explicar aqui dentro dessa questão é que você jamais deve pensar: não, eu casei, mas isso aí foi só da minha cabeça mesmo. Pois é, pois só da sua cabeça, pois está feito. Não, eu casei porque eu achei bonito. Eu casei porque meu pai quis. Eu casei porque minha mãe quis. Mas eu não queria, então por isso eu tenho o direito de me separar. Não tenho direito de se separar, porque já casou. É uma questão. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu? Amém. Agora olhe para o texto. Diga comigo: deixar, unir e tornar-se uma só carne. Mais uma vez: deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. O que significa essas três palavras que você acabou de pronunciar? Significa o conceito bíblico da natureza do casamento, de acordo com as palavras que Moisés escreveu. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Que tipo de deixar é esse? Deixar é se desligar afetivamente do pai e da mãe para formar uma nova família. Esse deixar também tem que ser físico, material. Muitas vezes não acontece de imediato, porque às vezes o filho ou a filha não tem onde morar. Mas esse deixar não quer dizer apenas sair de perto, morar longe. Está implícito também no texto, mas não é só isso. O deixar é no sentido emocional, é deixar no sentido afetivo, é uma ruptura, muitas vezes geográfica. O amor para com os pais continua sendo o mesmo, porém a relação prioritária deve ser a relação conjugal. Outro dia eu estava explicando, pastores, lá na igreja, dando um estudo uma segunda-feira, e me veio uma lembrança interessante. Eu nasci um berço cristão, eu aprendi a orar desde criança, e toda vez que eu ia começar a orar, a primeira pessoa que eu orava, as primeiras pessoas por quem eu orava: Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai. Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meus irmãos. Isso era todo dia, durante 25 anos. Aí na hora que eu casei, aí quando eu fui orar: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Aí deu assim, travou um pouquinho assim, disse: é a tua mulher. Aí mudou minha oração: Senhor, abençoa a minha esposa. Aí depois eu comecei: meu pai, meu irmão. Vocês entenderam?
Porque agora a prioridade é a esposa. Porque eu deixei pai e mãe para me unir com a minha esposa. E é importante a gente lembrar desse assunto de deixar pai e mãe, que às vezes as mães, por exemplo, têm dificuldade de deixar as suas filhas cumprirem, ou seus filhos, a missão delas de uma nova família. E aí, elas ficam, vamos dizer assim, se metendo a colher. Faz isso, faz aquilo, quer mandar às vezes até no dinheiro deles, dos novos casais, acho que eles não sabem. Só que isso é normal por parte dos pais. Por causa do cuidado. Por causa do cuidado. E pai, eu sei que eu já tenho 2 filhas casadas, tem de vez em quando meu marido, ele diz assim, aí minhas filhas casou, aí outro dia eles iam viajar, não sei pra onde, aí Fran, essa menina não pode ir, não é bom eles irem viajar uma hora dessa. Aí quem manda nela agora é o marido dela. Esqueceu, ele quer mesmo. Então, isso é normal. Por mim ele não iria viajar. Mas Deus, olha a sabedoria de Deus, Fran. Olha como Deus é sábio. Por isso é que ele disse assim, deixa teu pai, é tu que vai deixar. Não é, ó como ele é a obrigação do novo casal deixar. Tem gente que não quer deixar. Ele casa, mas não deixa, vai para lá, vai morar na casa do sogro, quer viver às custas. Eita Jesus, vamos logo aqui esclarecer, entender. Tem que deixar. Para obedecer a Deus, o novo casal tem que deixar pai e mãe. É ele. Então, quando a sua mãe, você casou, aí a sua mãe fala, o seu pai, vocês têm que fazer assim. Aí você, que é a nova família, vocês que vão casar, meninas e meninos jovens lindos daqui de Porto Rico, olha, mamãe, deixa que eu vou resolver lá com a minha esposa. Papai, deixa, porque é você que tem que deixar. Então você tem que tomar essa atitude. E muitas vezes o casal não faz isso porque desconhece a palavra de Deus. Tem que lembrar que é uma ordem. É uma ordem de Deus, o deixar pai e mãe. Até porque eles vão formar, irmãos, um novo núcleo familiar. Um novo núcleo os laços familiares, é importante. Claro que não pode faltar. Tem que ter esses laços, família. Tem um filhinho, vai levar para o vovô, a vovó, tal. Mas tem que deixar. Tem que cada um ter a sua família, senão não vai ter continuidade. Amém? Todos entenderam até aqui? É importante que o caminho da casa dos pais nunca seja esquecido. Tá certo? Caminho, casa dos pais. Ajudar quando possível, ajudar quando preciso. Mas agora a prioridade é outra. A prioridade é outra. Como pastor, eu já tive a tristeza, o desprazer de ver o casamento recém-organizado se desfazer por causa do mau uso da língua de um dos pais, que não deixou o casal viver a vida deles. Não aceito minha filha passar por isso, não aceito meu filho passar por isso. E às vezes não é nem essas coisas assim tão difíceis. Quem já fez alguma pesquisa sobre uma ave chamada águia? Águia. Quem já fez, ou quem já ouviu, quem já leu? Acho que vocês já leram, né? As irmãs ali já leram, já ouviram. Como é que a águia faz para treinar os seus filhotes? Ela os treina de 2 formas muito interessantes. Olha o quanto essa ave a gente pode usar o termo inteligente. Olha como é que ela faz. Quando ela percebe que os filhotes estão com preguiça de caçar o alimento, estão demorando muito a sair do ninho,
sem os filhotes perceberem, ela coloca espinhos no ninho. Chegou o tempo do bichinho aprender a voar e procurar o seu próprio alimento, ela começa trazendo alimento. Daqui a pouco ela vê que ele não quer andar, que ele não quer voar, que ele não quer procurar, que ele fica só ali ao redor do ninho. Então ela coloca espinhos. O bichinho está querendo de conforto, não tem mais, porque ela está ensinando. Está na hora de você aprender a voar. Família do mesmo jeito. E na hora do pássaro voar, o filhote, ela faz o seguinte: ela pega o filhote, quando ela percebe que ele está com dificuldade, ele não aprendeu, ele está dando voos muito baixos, mas a águia para voar é alto, então ela pega o filhotinho, leva para um lugar bem alto, um penhasco, uma montanha, uma coisa bem alta mesmo, e aí ela vê um espaço que dá para ela fazer o teste com ele. Ela solta o filhote, ela solta e deixa ele se virar. Ele não tem asa, é para ele aprender para que ele tem asa, para que servem as asas. Então ele fica ali tentando, tem hora que acerta, tem hora que não acerta, e vai se enrolando. Quando ela vê que ele não acerta da primeira vez e vai se esborrachar em cima de alguma pedra e vai se machucar, ela dá um voo rápido, vai para debaixo dele e abre as asas, que é para ele cair em cima das asas da águia mãe. Ela faz isso uma vez, duas, no máximo três. Daí para frente, sabe qual é o recado? Te vira, meu filho, se esforce, aprenda. Na família é mais ou menos assim. Os filhos saem da nossa casa para formar um novo núcleo familiar. Claro que a gente não vai fazer igual a águia, mas a lição fica. Sabe qual é a segunda lição? Unir-se. A primeira palavra-chave é, diga, deixar. A segunda palavra-chave é deixar com relação aos pais. Agora, unir-se com relação a marido e mulher. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Bem, unir o homem e uma mulher, ambos faziam parte de núcleos familiares distintos, cada um com a sua história de vida inclusive diferentes, vivendo em torno das relações afetivas naturais de sua única família. Ao se unir ao outro, nasce uma união emocional envolvendo sentimentos, preferências, hábitos, individualidades, sonhos, projetos de vida, que agora os dois vão colocar em prática dali para frente. Essa união deve ser como a formação de um novo núcleo, que é uma nova família. Institui-se também daí uma autonomia de gestão da casa. Essa autonomia tem que incluir um salutar distanciamento da casa paterna, já explicamos isso, e aí com isso aumenta a autoestima do casal. Isto é, nós podemos tocar nossa própria vida longe dos nossos pais. Esse é o sentimento que precisa permear e dominar naquele novo núcleo familiar que está se formando. E um outro aspecto dessa união diz respeito ao projeto de vida estabelecido em comum acordo. Dali para frente, agora não é mais eu faço isso, eu vou, eu faço, eu quero, eu fiz, eu gosto. Dali para frente é nós faremos, nós iremos, nós gostaríamos, nós deveríamos fazer, porque a Bíblia diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então nós planejamos aqui para essa noite 3 pensamentos básicos para conversar com vocês. Primeiro,
explicar a importância da família, é o que estamos fazendo, e a importância do casamento. Segundo, nós gostaríamos de falar um pouco sobre os papéis: papel de marido, papel da esposa, papel de pais, papéis de filhos. Depois disso, nós queremos encerrar com a permissão aqui dos pastores, pastor Medeiros, pastor Henrique. Nós queremos encerrar com uma renovação de votos matrimoniais, ok? E para isso eu gostaria que ficasse de pé os casados, só para a gente ter uma ideia de quantos casados nós temos aqui, que estão aqui marido e mulher. Os casados que estão aqui marido e mulher. Só tem esses que estão presentes, marido e mulher. Ok. Só para ficar em pé agora um minutinho só. Ok? Tá bom. Obrigado. A gente queria fazer um negócio. A gente queria que os casais sentassem pertinho. Cadê o marido e a esposa? Bem pertinho. Bora lá, os maridos são cavalheiros, um atrás delas. Deixa eu ver quem é que vai ser mais rápido. E a sua esposa vai ao encontro. Procura sua costela, irmão. Procura. Eita, mas vai ficar bom. Se os filhos puderem ficar perto, fica bom também. Seminário de família, agora reunir as famílias. Cadê as famílias? Mas quem não tiver nenhum familiar perto, não tem problema não, se não está aqui. Mas se você está aqui, sua família vai ficar bem juntinhos. Pode trazer, olha. Se quiserem vir para esse banco, venha. Depois, na hora de cantar, vocês vão cantar à frente, né? Olha, gente, que coisa linda, romântica. Aquele dali, ó, já foi buscar. E ele trouxe abraçado. Vocês têm que aproveitar de vez em quando aí, ó, dá um abraçozinho assim. Já estão pertinho aí? Deixa eu ver se todo mundo está pertinho, marido e mulher. Muito bem. Glória a Deus. Já foi buscar, meu? Coordenadora do ciclo de oração, né? Muito bem. Estamos juntas. Pronto. Já está pertinho agora. Vocês podem até segurar na mão, porque é tão bom, né? Pode segurar na mão. Hoje é permitido, pastor Antônio. Pode, né? Não estamos bagunçando não, viu? O senhor deixa a gente deixar eles assim, né? Eu nem perguntei. Glória a Deus. Agora voltando para cá para terminar esse primeiro item, antes de entrar sobre os papéis. Porque nós vamos ter. Vamos lá. Diga comigo: deixar, unir-se, tornar-se uma só carne. Veja bem, deixar é com relação aos pais. Você já deixou. Você que é casado já passou dessa fase. Deixou o pai, deixou mãe. Por exemplo, quando eu casei com a Iranilde, os nossos pais ficaram em Nova Olinda do Maranhão, não aquela Olinda nova ali perto de Viana, não, aquela outra lá, Nova Olinda, lá perto eu de... com 18 anos. Vocês foram lá, né? Pois é, aquela Nova Olinda ali foi onde nós vivemos. Eu vivi ali a minha infância, a Iranilde boa parte da infância dela também, e quando casamos deixamos nossos pais lá em Nova Olinda do Maranhão, lá no município, na época eu era no município de Santa Luzia do Paruá, e fomos para Açailândia. Porque a gente tem uma missão, né? Uma missão para cumprir lá. Eu já era pastor. Eu já era pastor há 1 ano, quando nós casamos. E eu com 18 anos, mulher de pastor. Foi um desafio, né? Foi. Eu até escrevo aqui no meu livro parte desafio dessa história. Depois vocês vão ver melhor. E dali, então nós
estávamos cumprindo o que a Bíblia diz: deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Bem, o deixar nós já explicamos. O unir-se, estou terminando de explicar que o casamento que investe na unidade estabelece projetos claros para serem alcançados pelo casal ao longo da vida. Esse unir é você com o seu marido criar laços afetivos, amorosos. Esse unir é criar os laços afetivos e o compromisso de lealdade e fidelidade um com o outro. Lealdade e fidelidade crescente, cada vez mais aumentando. Porque quando a gente se une, a gente ainda tem aqueles meses que a gente passa de adaptação, né? Porque eu venho de uma família e ele vem de outra, totalmente diferente, com hábitos diferentes. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A minha família era muito festeira, ainda é festeira, gosta de festa, de aniversário, dia de Natal, tem que ter festa, amigo invisível, essas coisas. A família dele, zero. Isso aí, ninguém nem se lembra. Hoje é meu aniversário. Meu Jesus, sangue de Jesus tem poder. Como é que pode uma pessoa não lembrar do aniversário? Então, assim, eu venho de um mundo e ele de outro, claro. E quando a gente se uniu, que a gente casou em novembro, em dezembro, com um mês de casada, no dia de Natal, eu passei o dia todo triste. O dia todo. E aí, Fran Batista olhava para mim e dizia: Iranilde, o que tu tem? Aí eu: nada. Aí ele dizia: nada, porque a gente só sabe dizer nada, né? Quando a gente tem algum problema, a gente diz nada. E aí, quando eu vi que ele não ia querer fazer festa, que ele não ia me dar presente, que ele não ia fazer nada no dia de Natal, aí eu resolvi dizer, já estava quase meia-noite, eu digo: eu acho que ele vai me fazer uma surpresa. Que nada! E aí eu disse: ele está deixando para mais tarde. E ele já ia dormir, apagando a luz. Aí eu comecei a chorar e ele disse: o que foi? É porque tu não me deu nem Feliz Natal. Aí eu: meu Deus, só por isso, Feliz Natal. Então, a gente é diferente. A gente é de família diferente. A mulher vem de uma família e o homem de outra. Mas a gente tem que construir esses laços afetivos e amorosos e vencer os desafios juntos, em unidade, em união. Aí, depois dessa vez, eu contei para ele me pediu perdão e no outro ano eu já ganhei presente de Natal. Então, assim, a comunicação é importante demais para fortalecer essa união, porque essa união ela deve crescer a cada dia, não deve diminuir. Cada dia a gente tem que ficar mais unido. E não é só presente. Não, é só um exemplo. No nosso caso aqui, tem que ser festa. chegou Natal, eu já sei. Lá em casa tem que ter um jantar especial. É uma cultura. Mas ele já sabe, né? Também vamos fazer 30 anos e toda vez tem festa. E ele, às vezes, não quer vestir roupa nova e eu reclamo. Não, tem que ter, aí ele veste. Bem, você não varia de cada família. Ainda dentro desse detalhe sobre tornar-se uma só carne, a Bíblia utiliza essa frase, o próprio Senhor Jesus. Olha, irmãos, olha como isso é importante. Na hora que questionaram Jesus sobre a validade do casamento, foi esse texto que Jesus usou. Jesus disse assim: no princípio não era assim. Será que vocês não leram nas Escrituras o que está escrito? Deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Foi esse texto que Jesus utilizou para explicar para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas e para servir de lição para os discípulos.
Foi esse texto que Jesus usou. A união entre um homem e uma mulher, segundo a palavra de Deus, foi o mais notável ato da criação e atitude do Criador. Isso significa o direito, a honra, a responsabilidade, o privilégio de alguém entrar na vida de outra pessoa. Por quê? Porque os dois fazem uma aliança de compromisso e o compromisso de se entregarem mutuamente um ao outro, e os dois serão um campo aberto na área emocional, intelectual, na área sexual, na área afetiva. Por quê? Porque a união do casamento não é apenas uma união de corpos. Tem gente que pensa que é só uma questão de sexualidade, é uma união de corpos. Não. Antes de haver a união de corpos, tem que haver uma união de propósitos, uma união de pensamentos, uma união de respeito mútuo, uma união de amor mútuo. Porque o amor não é só um sentimento. Tem gente que pensa que amor é sentimento. Eu não sinto mais nada. Eu amava, mas não amo mais. Eu amava, mas agora... Meu amor está só um pouquinho. Meu amor está só uma coisinha, só um gravetinho. Não é questão de sentimento. O amor, antes de ser sentimento, é uma decisão. Você decide amar. Você escolhe amar. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu colocar o nosso nome no livro da vida. Nós não éramos dignos, nós não tínhamos merecimento nenhum, mas Ele nos abraçou, nos perdoou, nos recebeu, nos resgatou, nos redimiu, nos encheu do Espírito Santo e nos fez discípulos seus. Isso como igreja. Agora, como família, é a parte importante do homem e da mulher. Os dois decidindo viver um para o outro e ambos para Deus. Diga comigo: no casamento, a decisão mais importante é a de viver um para o outro e ambos para Deus. Por isso é que o casamento é uma aliança. Eu vou mostrar a diferença entre o casamento contrato e o casamento aliança. O casamento contrato, você se preocupa só com o papel do cartório. Eu vou assinar esse papel aí, até o dia que der certo. Isso é o contrato. Vou assinar esse papelzinho aí. Está querendo que eu assine o papel? Eu vou lá no cartório e assino o papel. Isso aí é contrato, que você pode honrar ou não, e vai honrar nem que seja a força juridicamente, porque a lei exige, o cumprimento do contrato. Ambos têm algo a cumprir por causa do contrato, mas esse contrato é humano. Mas do ponto de vista de Deus, antes de ser um contrato, o casamento é uma aliança. Ele foi feito para durar a vida inteira. Ele foi planejado por Deus para durar a vida inteira. O casamento o casamento tem base espiritual, tem base bíblica, tem base legal e tem base social. Ele é uma união de mente, uma união de propósitos e uma união de corpos. Por isso é que a igreja prega contra a prostituição. Por isso é que a igreja ensina para o jovem, para a moça e para o rapaz, crentes, casarem virgens. Mas homem casar virgem? Nesse Brasil machista, nesse Nordeste,
machista. Mas é esse o plano de Deus, irmãos. É esse o plano de Deus para o jovem cristão. E o propósito do inimigo é destruir o plano de Deus sobre a família. Inclusive nos colégios, né? Nos colégios, as nossas jovens, as nossas adolescentes, enquanto não se entregam à prostituição, são criticadas pelas demais. Tu é retrógrada, tu é desse tempo que vai conservar o teu corpo para o casamento. Não é assim que o mundo ensina, não é assim que o mundo olha. Mas a igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 8, ensina que o corpo da jovem deve ser guardado e preparado para aquele que vai ser o seu marido. O corpo do jovem deve ser guardado e preparado para aquela que vai ser a sua esposa. Isto significa santificar o seu corpo para o casamento. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 e o versículo 4: digno de honra. Que maravilha! Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque aos que se prostituem e aos adúlteros Deus os julgará. Porque Deus preparou a família para esse fim. Deus estabeleceu o casamento para a organização da família. Primeiro Deus pensou na família, mas para organizar a família, Ele estabeleceu o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Até aqui quem entendeu? Essa parte uma só carne que fala exclusivamente sobre a intimidade entre um casal, uma só carne. Então esse unir-se e depois tornando-se uma só carne é para manter a união física e a mais exclusiva intimidade. É só depois que casa, que aí os dois vão viver uma só carne. Esse é o projeto. Esse é o projeto de Deus, e que o mundo deturpa, que encara isso como o mundo ensina diferente. Ensina diferente, que o normal não precisa, mas nós devemos andar na contramão do mundo. Devemos permanecer com a palavra de Deus. E é por isso que a gente está vendo hoje o mundo tão estragado da maneira que está, as pessoas com muita dificuldade de organizar. Inclusive agora há pouco uma missionária falava comigo antes de vir para cá, mandou uma mensagem que ela recebeu uma mensagem de um diretor de uma escola lá da região pedindo ajuda para nós colocarmos naquela escola o Clube da Bíblia, que é um projeto que a gente tem para colocar dentro da escola, o Clube da Bíblia, porque aquele cidadão, diretor, educador, não sabe mais o que fazer por causa da libertinagem dentro da escola, por causa do uso de drogas, por causa da prostituição, por causa da desobediência, por causa da falta de submissão às autoridades. E ele está sem controle. Então agora pediu ajuda. Ele fez uma reunião e pediu ajuda para o nosso missionário, pediu ajuda para o pastor. Além de orar pelos alunos, ele quer implantar alguma coisa lá para ver se muda o quadro, se muda o comportamento. E de onde é que vem essa educação? De onde é que vem a educação? Da família. A escola não dá educação, a escola dá instrução. A escola transmite conhecimento, mas a educação quem dá é a família. Quem ajuda a formar o caráter é a família. Quem ajuda na formação da personalidade adequada diante de Deus é a família, especialmente a família
que está alicerçada na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos passar para os papéis? Por isso é que é importante seminário de família. Isso é louvável que vocês estão fazendo aqui, reunindo todo mundo, até as crianças estão aqui, para aprender mais a viver agradando a Deus. E esses assuntos são importantes. Às vezes, há pessoas que acham que a gente deve falar na igreja só sobre o evangelismo, o discipulado, a oração, aumentar a fé, mas nós devemos falar também sobre a família. Será se eu estou vivendo dentro da vontade de Deus, como Ele quer? Será se eu estou instruindo os meus filhos de maneira correta? Será se eu estou fazendo a minha parte como mulher? Será se eu estou fazendo a minha parte como homem, como pai, como esposo, como filho? Então aqui é um momento de reflexão. Então é importante ter esse tipo de trabalho. Glória a Deus que há esses pedidos. A sociedade reconhece que a igreja é fundamental nesse aspecto de ensinar a família a viver dentro do projeto de Deus. Ok? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses. Pastor, eu acho que está na hora do louvor. Pode? Tá bom. Aqui é o seguinte, nós vamos agora servir ao Senhor com as ofertas, o pastor vai orientar aqui, e depois a gente pode ter mais alguns minutos só para explicar os papéis e logo depois a renovação dos votos. Mas eu quero dizer aos jovens que estão aqui, os solteiros, adolescentes, que nós temos um conselho para vocês também, é a família. A palavra de Deus tem conteúdo para todo mundo. Quantos solteiros que nós temos aqui? Eu vou perguntar assim, moças de 15 anos para cima, as meninas de 15 anos, 15 anos para cima, vamos lá? Levante a mão, solteiros, 15 anos para cima. Eles estão levantando a mão só assim. Acima de 12 anos, que ainda não casou, o pastor está dizendo para a gente falar a partir de 12. Eu pensei que... Eita Jesus, o pastor Henrique. É porque ele disse que aqui tem mais é adolescente, né? Cadê os solteiros? Levanta a mão. Solteiro, parece que ele não quer levantar. Bora, Ilse! É bom, não é errado não, estar solteiro. Está na fase da preparação. Na fase ainda. Colossenses, capítulo 3 é o texto que nós vamos ler. Mas agora o pastor vai colocar logo o grupo para louvar e aí depois a gente retorna, tá bom? Louvando a Deus, primeiro Betel, depois Tempo Central, e quando esses louvores nós vamos servir a Deus com as nossas contribuições.